Bom, posso começar então, gente? Pode. Bora. Então vamos lá. Bom, a aula de hoje é de câncer, cirurgia axilar no câncer de mama, né? É até complexo a gente ter uma aula hoje à noite depois no Congresso Brasileiro, sabe? Tá bom. Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que lembrar do conceito cirúrgico de Halsted, né? William Halsted, em 1894, já tratava câncer de mama, mas naquela época tinha um conceito que tinha que se fazer o controle local da doença de uma forma muito agressiva. Então, era feita mastectomia, com retirada dos peitorais e esvaziamento completo da axila. Porém, assim, teve uma mudança do conceito cirúrgico ao longo do tempo. Em 66, Fischer já conseguiu avaliar o câncer de mama de uma forma sistêmica. Embora ainda tenha a doença subclínica pode não aparecer, a biologia do tumor ela é mais determinante de recorrência locorregional e de recorrência à distância. Então, aqui começa o conceito que o câncer de mama é uma doença sistêmica e não só uma doença local que precisa de um tratamento muito agressivo. Então, a gente tem aqui, né, a evolução da mastectomia, do tratamento cirúrgico do câncer de mama, certo? Iniciando pela mastectomia, com o esvaziamento, retirada dos peitorais, depois a mastectomia sem retirada do peitoral, a cirurgia conservadora e as adenectomias que a gente tem hoje. E junto com a evolução cirúrgica da mama, também aconteceu a evolução cirúrgica da axila. E esse artigo eu trouxe porque ele foi muito importante, que ele atirou numa coisa e encontrou outra, né? Que é o NSBP 04. Ele avaliou 1.765 mulheres, 70% tinha mais de 50 anos. Nele, teve 2 braços, foram divididos os pacientes em nódulos clinicamente negativos e nódulos clinicamente positivos. Dos nódulos positivos, eles foram divididos pacientes que fizeram mastectomia radical e pacientes que fizeram mastectomia e irradiação, né? E os resultados do uso da radioterapia nos pacientes e avaliar, né, quais são os resultados da radioterapia nos pacientes com linfonodos positivos ou negativos, na mastectomia e na mastectomia radical. Então, esse foi, assim, acredito que foi o pontapé inicial para a gente pensar sobre o tratamento axilar, sobre a avaliação axilar. Por quê? As pacientes que tiveram nódulos negativos, a curva delas, elas foram juntas, independente do tratamento que foi feito. Então, a gente tem aqui as pacientes que fizeram mastectomia radical, mastectomia e radiação, as curvas foram juntas. E os pacientes com linfonodos positivos também. Então, o que diferenciou mais não foi tanto o tratamento, e sim o status linfonodal da paciente. Aqui, a avaliação de recorrência distância e recorrência locorregional, também nos pacientes que tinham linfonodos negativos ou linfonodos positivos ou linfonodos negativos. Então, independente do tratamento, as curvas andaram juntas, só diferenciando quem era positivo e quem era negativo. Então, depois do NSBP 04, eu acredito que foi, assim, um divisor de águas para abrir o pensamento de todo mundo para avaliar o que realmente eu preciso avaliar na cirurgia, como eu vou avaliar essa axila e os impactos de uma axila positiva ou negativa no tratamento da doença, nos endpoints de sobrevida global, recorrência locorregional e recorrência à distância. Então, a gente também começou a ter as cirurgias conservadoras e o conceito de tumor localmente avançado, de tumor inicial. E agora eu vou falar um pouco sobre, então, manejo axilar na cirurgia upfront, né? A gente tem a mama, né? Ela é drenada principalmente para
para a cadeia axilar, mas também para fossas e também para a cadeia mamária interna. Esse daqui é uma foto de um linfonodo sentinela corado com azul, né? E o seu aferente aqui. Então, houve o NSABP B32 com endpoints de sobrevida global, controle local e morbidade. Foram avaliadas 5.611 mulheres com carcinoma invasivo e ele é de 2007. Então, ele vai avaliar aqui pacientes que tiveram linfonodos positivos e fizeram também esvaziamento axilar. Então, ele avaliou, ele quis estabelecer se o linfonodo sentinela, né, estabeleceu o linfonodo sentinela se atingiu os mesmos objetivos do esvaziamento axilar com menores efeitos colaterais. Eles dividiram em 2 grupos, um grupo de esvaziamento axilar e um grupo de linfonodo. Porém, se o linfonodo tivesse positivo, ia seguir para o braço de esvaziamento, e se o linfonodo tivesse negativo, nada mais ia ser feito, né? E como endpoint secundário foi o sucesso técnico, se realmente os cirurgiões conseguiam achar o linfonodo ou não. Nesse trabalho, teve um falso negativo de 9,8%, então os pacientes que vieram com linfonodo negativo e depois foram para o braço do linfonodo positivo e foram para o braço do esvaziamento. E 97,2% dos linfonodos foram encontrados em ambos os grupos. Então, assim, teve um sucesso. Ela está congelada ou não, Thaís? Oi? É só para mim que a tela está congelada ou não? Dá uma olhada. Aqui está normal. Aí, para mim, estava naquela primeira página do NSABP B32. Ah, tá. Não, mas o NSABP B32, eu fiquei com ele só nessa página aqui mesmo, porque depois já tem outro artigo aqui, ó. Que é esse. Tá certo. São vários aí, assim, tentei não encher muitos slides. E as características dessas pacientes do NSABP B32 eram pacientes pós-menopausa, T1, T2, e foram submetidas à cirurgia conservadora. Teve 61,41% das pacientes com linfonodo positivo do grupo 1, eles foram identificados, e 38,6% tinham um linfonodo ressecado. Eles avaliaram também quais pacientes que tiveram mais falsos negativos. Eram os pacientes que tinham tumor nos quadrantes laterais da mama. E a alergia ao azul nessas pacientes foi identificada em 0,7%, sendo que 1/3 dessas pacientes tiveram complicações graves, mas não teve nenhum óbito, certo? E a remoção de dois linfonodos, ele resultou em queda da metade dos falsos negativos do estudo. Certo. Então, depois do NSABP 32, vários outros estudos começaram a ser feitos e randomizados em pacientes avaliando a axila. E eu vou falar sobre eles agora. Então, assim, poucas coisas, assim, entre eles, poucas coisas vão diferir. Eles vão pegar alguns pontos para tentar diferenciar um estudo do outro, né? Nesse estudo, foram avaliados 891 pacientes e randomizados no braço que fez ou esvaziamento axilar, ou então apenas o linfonodo sentinela. E eles avaliaram que no final, assim, a curva de quem fez linfonodo sentinela não teve recorrência loco-regional, não teve diferença estatística na recorrência loco-regional. Então, que seria seguro você continuar fazendo o linfonodo sentinela desde que fosse negativo. Aqui, as curvas de sobrevida e as curvas de sobrevida livre de doença. Então, até esse momento, era assim, o linfonodo é positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele segue para esvaziamento. Se ele for negativo, ele segue só com o linfonodo sentinela.
Certo. Aqui, no Z11, a gente já começa a avaliar o linfonodo sentinela, avaliar a axila de uma forma diferente. Então, as pacientes foram selecionadas em T1, T2, N0 clinicamente, e responderam, né, o termo de consentimento e foram para 2 braços. O braço com esvaziamento axilar e o braço do linfonodo sentinela, certo? Porém, essa axila, ela tinha que ser retirado pelo menos 2 linfonodos, a paciente tinha que ser submetida à cirurgia conservadora, e desses 2 linfonodos, eles tinham que ter 1 ou 2, no máximo, comprometidos. Todas as pacientes que foram submetidas a esse estudo, elas foram para a cirurgia conservadora e também para a radioterapia. A radioterapia do terceiro campo foi proibida, porém ficou dentro do estudo, assim, um pouco nebuloso, que pega um pouquinho da base da axila ou não pega um pouco da base da axila. Mas, enfim, todas foram para a radioterapia. E não houve diferença na sobrevida global e também na sobrevida livre de doença, num acompanhamento médio de 9,3 anos, e não teve relevância entre o receptor hormonal, se era positivo ou negativo no Z11. Então, essas aqui são as curvas, né, do Z11, avaliando a ressecção do linfonodo sentinela ou então do esvaziamento e avaliação com os receptores hormonais. Agora, o IBCG-23, ele avaliou que também pacientes T1, T2 com linfonodos comprometidos, porém, ele avalia o comprometimento de micrometástases. Então, foram 934 pacientes avaliadas com 1 ou 2 positivos com micrometástase, e a micrometástase ela tem que ser menor ou igual a 2 milímetros e sem extensão extracapsular. Essa daqui, essa coluna ao lado, é as características das pacientes, certo? E a avaliação do que favoreceu. O que favorece o esvaziamento axilar ou o que não favorece. É multicêntrico, foi um estudo multicêntrico randomizado de fase 3. E ele iniciou com 6.681 pacientes. Porém, até encontrar apenas pacientes que tenham micrometástases, acabou com um N um pouquinho menor. Se eu não me engano, foi um N de 934 pacientes, onde 92% dos tumores eram menor que 3 centímetros. A gente tem aqui... Não é nessa tabela que tem os tumores. Então, assim, 92% dos tumores eram menores do que 3 centímetros, né? E 91% dessas pacientes fizeram cirurgia conservadora. E também 93% teve quimioterapia neoadjuvante. Então, eles acreditam que, assim, esses fatores, esse subgrupo de pacientes, T1, T2, micrometástase, tratamento quimioterápico adjuvante e cirurgia conservadora, contribuiu, de certa forma, para a boa evolução dessas pacientes, para que não tivesse, para que tivesse, né, boa sobrevida global e também sobrevida livre de doença, que não diferisse muito das pacientes que foram para esvaziamento axilar. Aí a gente entra no Amaros, né? O Amaros, ele foi outro estudo de fase 3, que avaliou pacientes com carcinoma invasivo, e ele queria avaliar se a radioterapia axilar fornece um bom controle regional comparável com a dissecção axilar, porém com menos efeitos colaterais do que a dissecção. Então, os critérios de elegibilidade desse estudo eram tumores T1, T2, mas a maioria deles menores do que 3 centímetros, e eles eram randomizados antes da cirurgia. E os que tiveram linfonodo negativo fizeram só acompanhamento, e os que tiveram linfonodo positivo ou foram para dissecção axilar ou então para radioterapia. Aqui no Amaros, eles avaliam
macrometástases. E no grupo da dissecção axilar, 33% apresentaram, então, linfonodos positivos adicionais, ou seja, aquele grupo de linfonodos, tiraram o linfonodo sentinela e depois seguiu para o esvaziamento, 33% daquela amostra, ainda na peça, tinham mais linfonodos positivos. E a recorrência axilar em 5 anos foi de 0,33 na dissecção axilar e 1,19 após a radioterapia. E o que verificou-se que esse teste não teve inferioridade entre um tratamento e o outro, mesmo com o baixo número de eventos. No caso, sempre um artigo, quando você vai lendo, assim, eles na cronologia, eles começam a puxar o artigo anterior ou os artigos que estavam, né, naquele momento, sendo, assim, que estavam andando juntos. Né? E o que eu percebi é que, por exemplo, no Amaros, ele é uma alternativa para os pacientes que não se encontram no Z11, porque aqui os pacientes não necessariamente fizeram cirurgia conservadora. Aqui tem pacientes que fizeram mastectomia, e já no Z11, não. Os pacientes teriam que fazer, faz parte dos critérios de eleição, terem cirurgia conservadora. Essas aqui são as curvas do Amaros, em que a diferença é muito pequena entre os pacientes que fizeram a radioterapia axilar, faziam radioterapia nível 1, nível 2, nível 3 e fossas. E a curva também na sobrevida livre de doença, no desfecho livre de doença e sobrevida global entre os grupos. E aqui, que era o que eles queriam avaliar, né, que se as pacientes iam ter menos morbidade com a radioterapia ou com a dissecção axilar. Né? E o linfedema, ele foi menor nos pacientes que tiveram a radioterapia e maior nos pacientes que tiveram, então, a dissecção axilar em 5 anos. Em todas as curvas, né? Quem teve dissecção axilar teve mais índice de linfedema do que os pacientes que tiveram só a dissecção. Opa. O Atoazor, ele já, então, segue nessa linha de avaliação, né? Foi um acompanhamento de 8 anos nos pacientes que fizeram ou radioterapia ou então cirurgia após um linfonodo sentinela positivo. Os critérios de inclusão dos pacientes nesse estudo eram tumores clinicamente menores ou iguais que 3 centímetros, com câncer, carcinoma invasivo, primário da mama e clinicamente N0. Eles foram randomizados antes da cirurgia para dissecção axilar ou então que era o tratamento inovador, que eles chamam de RNI, que era a radioterapia. E os pacientes fizeram ou mastectomia ou então cirurgia conservadora. E as curvas de sobrevida global e sobrevida livre de doença no acompanhamento de 8 anos não teve diferença entre os dois braços para o desfecho primário de recorrência axilar. Agora, assim, então, fechando essa parte de cirurgia upfront, né, avaliação da axila na cirurgia upfront, a gente tem, dentro dos estudos, a avaliação de tumores T1, T2, N0 clinicamente, com micrometástase, com macrometástase, pacientes que fizeram cirurgia conservadora ou então mastectomia, certo? E aí, cada um deles direciona para, pelo menos, tem que ter 1 ou 2 linfonodos retirados, eles podem estar comprometidos com macro ou micrometástase, daí vai depender do estudo que você vai querer seguir. Porém, se tiver 3 linfonodos comprometidos, por exemplo, você tem que seguir para um tratamento axilar. E na cirurgia axilar pós-quimioterapia, o que a gente lembra? Das outras aulas que a gente teve sobre quimioterapia neoadjuvante. Então, o que a gente espera aqui é um tumor, né, localmente avançado, que foi para quimioterapia, muitas vezes um HER2 positivo, ou então um triplo negativo, que vai ter downstage. Quando a gente pensa em quimioterapia, a gente espera downstage da mama e da axila. E com isso, se a paciente foi um N1 para quimioterapia,
por avaliação clínica ou avaliação, né, ultrassonográfica, ela pode ter o downstage e ir para o linfonodo sentinela, certo? Sem precisar fazer o esvaziamento axilar se ele tiver negativo para malignidade. Agora, se for encontrado, mesmo depois da quimioterapia, um comprometimento linfonodal, essas pacientes elas vão ter que ser esvaziadas. Bom, gente, minha aula é isso, sobre cirurgia axilar e evolução da cirurgia axilar no tratamento do câncer de mama. Muito bem, Thaís. Gostei muito da aula. Você sabe que, assim, uma coisinha, assim, para reforçar, né, sobre o que você comentou, né, no Z11, a gente tem também a inclusão de pacientes luminais, né? Então, todos os pacientes eram luminais, 80% fez quimioterapia adjuvante e mais de, se eu não me engano, acho que 91% fizeram a radioterapia com campo tangente, ou foram todas, né? Eu não me lembro exatamente. Com campo tangente, que é o que eles colocaram, que aí, né, possivelmente trataria a axila. HER2 não tinha nenhuma paciente, pelo que eu me lembre, eu não revisei ele antes da sua aula, mas acho que na amostra não tinha nenhuma paciente HER2 amplificada. No Amaros, o que é importante dizer da diferença dele para o Z11 com relação à radioterapia? No Amaros foi feita a radioterapia axilar. É diferente de você fazer a radioterapia de toda a mama e ter um campo tangente que vai pegar ali a base da axila. Ali não, no Amaros a axila foi tratada, né, Os 3 especificamente. níveis Né? de fossas, né? Isso. Então foi tratado especificamente, né? Só isso que eu queria só, assim, deixar claro, assim, para as meninas também saberem, né? Muito bem. Não sei se os outros querem falar alguma coisa. Eu mandei aí para vocês, em relação aos critérios de inclusão do Amaros, ele começou com tumores até 3 centímetros, depois ele estendeu até 5 e incluiu multifocalidade. Isso. Essa é uma diferença. A multifocalidade é uma diferença mesmo do Amaros para o Z11. Isso. Ele tem isso, né? É verdade. Eu acho que isso é uma importância. Em relação ao Z11, eu estou procurando ele aqui, eu botei todos para vocês, mas o Z11 eu acho que eu não coloquei, porque eu não estou achando. Eu acho que 80%, 85% eram tumores luminais. Tinha um pouco de triplo negativo e HER2, mas era subamostrado. A gente vai ter que revisar isso aí, porque esses Eu acho que não tinha, não. de Eu acho que inclusão não de tinha dor, nenhum. Tinha, Carol. Tinha Tumor HER2 e tinha tumor triplo negativo também. só é pouco menos. Qual era o N? Você sabe? O N especificamente eu não lembro não, mas a grande maioria era tumor luminal, tanto que a grande crítica dele por vários anos foi isso. Isso, o N total é 891 pacientes, mas aí eu vi lá nas discussões no resultado que não teve relevância o status hormonal, o receptor hormonal, positivo ou negativo. Mas o que acontece, Thaís? Na primeira publicação dele, o Z11 foi o estudo que foi muito criticado e para você mudar, né, quebrar esse paradigma, né, de não esvaziar axila positiva é pesado. Então foi um estudo que foi muito criticado. E uma das maiores críticas foi com relação ao maior número de pacientes com doença luminal. Então eles achavam que tinha um follow-up muito curto, porque a doença luminal ela faz doença tardia, né, faz recidiva tardia. E isso melhorou bastante depois que saiu a publicação de 10 anos de follow-up dele, e mostrou que não houve diferença, mesmo no follow-up mais longo, entre sobrevida global e sobrevida livre de doença entre os dois braços, entendeu? Uhum. Mas tinha um N muito pequeno
de HER2 e triplo negativo, assim como carcinoma lobular, por exemplo, era o tipo histológico lobular, ele foi muito subrepresentado, ou seja, foi um estudo cheio de críticas por conta dessa população muito específica de pacientes, né? Eram tumores muito iniciais, eram tumores basicamente ductal infiltrante, basicamente luminais, então teve mesmo essa série de críticas. Mas depois desse follow-up, ficou um pouco mais... o povo ficou mais complacente, né, aos resultados do Z11, e hoje ele está extremamente sedimentado, né? Consagrado, eu me lembro que era uma mediana, acho que de 1,8 o tamanho dos tumores, 85% luminal. Eu lembro que tinha uma coisa assim. A gente tem que rever isso direitinho, é um artigo que a gente deve olhar, mas é exatamente isso. Depois de 10 anos de revisão, não teve diferença, mesmo sendo subamostrado, nesse N, mesmo que pequeno, não teve diferença na... Agora, eu queria fazer assim umas considerações, porque vocês vejam bem, o que eu acho que é importante a gente prestar atenção. O B32, ele é um artigo bem assim clássico, né? A Thaís colocou para a gente 92% de taxa de identificação do linfonodo com uma taxa de 9% de falso negativo. 9 alguma coisa, não foi isso, Thaís? Foi. Acontece o seguinte, na hora que a gente vai olhar o número de recidiva axilar, né, no follow-up, ele coloca 8 recidivas no braço de esvaziamento e 14 no braço do sentinela. Se a gente fosse... O que acontece do ponto de vista prático? A gente sabe que muito mais paciente fica com a doença axilar, né? Quando a gente faz um sentinela... Se você imaginar 10% de falso negativo em 2.800 pacientes, você imaginaria que pelo menos 280 pacientes, 250, teriam doença axilar ali no grupo que não foi esvaziado. Concorda? Porque 10% de falso negativo, né, de 2.800 seria 280. E aí você vê que essa taxa de recidiva axilar, ela é muito inferior ao tanto de doença residual que provavelmente fica nas axilas. É isso que se discute muito hoje em dia em relação à abordagem axilar. Por isso que ela não está tendo mais esse papel tão importante do ponto de vista de controle local, porque como existe químio, rádio, e os tratamentos eles vão se somando, eles vão juntando as forças aí, né? Então, o que acontece? A gente acaba que tem muito menos recidiva local do que o que fica realmente de doença em relação à microscopia, digamos assim. Esse é um ponto importante para a gente pensar, né? Porque o B32, ele dá para a gente esses questionamentos, né? As taxas padrão de falso negativo, uma relação entre recidiva axilar e a doença microscópica que ficou, certo? Em relação ao Amaros, eu anotei aqui, eu já passei para vocês, né? 5 centímetros e multifocalidade. Sim. Doutora Fernanda, posso fazer uma pergunta? Diga se eu souber responder. É o seguinte, pelo que eu entendi do que a senhora está falando, significa que tem essas pacientes, 10%, elas ficam sem o tratamento, sem o esvaziamento, sem um tratamento a mais, né, tirando a quimioterapia, a radioterapia, e ainda assim elas não têm um desfecho desfavorável. Com relação a isso, tem algum trabalho com pacientes com T4, com tumores maiores? A senhora sabe me dizer ou não? Não, eu passei para vocês no grupo aquele trabalho, do né? T3, isso. T3 e T4. T3 e T4B. Isso, eu dei uma lida acontece? Aquele trabalho, ele foi uma série retrospectiva de casos daqui do Brasil, do Hospital de Barretos, uma série retrospectiva, uma análise retrospectiva. Só que eles, depois que eles apresentaram os dados deles, eles complementaram com uma revisão, eles fizeram tipo uma meta-análise, né? É lógico, gente, que é evidência
nível ruim, mesmo sendo meta-análise, né? O que acontece? Você não tem prospectivo, randomizado, um trabalho com evidência grande em relação a esse assunto. Por quê? Porque o linfonodo sentinela, ele não foi desenhado para isso, né? Ele foi desenhado para, assim, a gente que acompanhou a evolução da mastologia, né? Você, assim, você fazia sentinela e era exatamente isso, era para tumor inicial e dava positivo, você esvaziava a axila. E aí, o que acontece? Esse trabalho que eu passei para vocês, ele também tem uma característica que foi o quê? Os casos que eles apresentaram foram todos de cirurgia upfront. Eu não sei nem como é que eles conseguiram juntar tanta gente de tumor avançado com cirurgia upfront. Tudo bem, foram 8 anos. Mas o tempo foi longo, né? Juntando paciente, mas assim, não é uma coisa comum na nossa realidade, né? Porque tumor localmente avançado, a gente normalmente faz o quê? A gente manda para neoadjuvância, né? Então, assim, do que eles mostraram, como não tinha feito quimio neoadjuvante, a taxa de doença axilar foi alta, né? Foi beirando 60%, se não me engano, ou foi o contrário, 60% não teve doença, ou foi o contrário, 60% teve, mas foi uma taxa alta, mas tendo em vista que as pacientes não tinham feito, eram tumores grandes e não tinham feito terapia neoadjuvante. O que me chama a atenção é que ele, sem a terapia neoadjuvante, porque a gente pensa assim, né? Putz, eu vou injetar um azul aqui, essa pele toda infiltrada, os linfáticos estão todos comprometidos, não vai migrar. Ele teve uma taxa boa de identificação sem a quimioterapia neoadjuvante. E ele comenta, apesar de não ser dado dele do estudo, ele comenta que a quimioterapia neoadjuvante ela reduz taxa de identificação do linfonodo, né? Mas a gente sabe que, assim, você reduzir taxa de identificação, isso foi uma coisa muito batida quando começou Sentina, quando começou a COSOG, quando começaram esses estudos pós-quimio-neo. Não vai identificar, porque fibrosa, tudo. Se não identificar, tem que esvaziar, não tem jeito. Agora, se você fizer e você identificar, né? A tendência atual tem sido a gente acreditar que aquilo representa o status axilar. Entendeu? Porque o que a quimio faz é o quê? Potencializar a fibrose e dificultar a drenagem linfática. Então, reduz a taxa de identificação, a quimioterapia. Entendeu? Mas, assim, o que a gente tem visto, inclusive, hoje em dia, até para paciente, por exemplo, semana passada eu fui operar uma paciente lá no HUB, que era um carcinoma in situ, e que eu tirei o mamilo. E aí eu falei, eu vou fazer um sentinela porque eu estou tirando o mamilo. Daniel é muito conservador. Não mexe com isso. Se você precisar voltar, você injeta o azul na pele. Olha para você ver como é que as coisas estão andando. Então, assim, a gente, na verdade, hoje em dia, a gente tem entendido mais do que a gente entendia, né? E, assim, eu acho que é importante a gente ler esses artigos. Por quê? Porque é uma coisa que se tem pouco estudo, tá certo? Não foi consagrado, Sentinela não foi feito para isso, mas a tendência, a menos que seja um tumor inflamatório, é que se possa identificar os linfonodos sentinelas através, se a axila for clinicamente negativa, lógico, porque não tem sentido você injetar, você fazer sentinela em alguma coisa que você palpa, mas a tendência é você poder estudar as axilas que são clinicamente negativas com linfonodo sentinela, independente do tamanho do tumor e do estadiamento da pele. Eu perguntei porque a amostragem realmente foi menor, né, nesse estudo que a senhora mandou. Aí, por isso que eu perguntei se tinha, mas a senhora já me respondeu, que não tem nenhum estudo grande, prospectivo. Não tem. Não foi desenhado para isso. E essa questão da axila no tumor in situ, hoje no congresso, o pessoal discutiu a respeito disso. Ali teve uma pergunta, alguém perguntou se faria ou não faria. Eu vi que tem uma controvérsia, né? Tem bastante gente que faria o linfonodo sentinela no in situ, teve gente que falou que não. Então,
O que a gente tem, assim, do in situ, de padrão você deve fazer, se você for fazer a mastectomia. Por quê? Por 2 motivos. Porque quando você tem um tumor que você precisa fazer uma mastectomia, ele é muito extenso. Veja bem, você, né? Então, você tem ali algumas áreas que pode ocorrer alguma invasão, né? E você não perceber essa invasão, assim, você tirou a mama, depois como é que você vai fazer o linfonodo sentinela e você manda aquela mama para parafina e depois vem uma invasão, você tem que voltar a esvaziar essa axila, entendeu? Então, se você tiver que tirar a mama, aí você faz o sentinela. Agora, se você não precisar tirar a mama, se for um tratamento conservador, aí você não faz sentinela e carcinoma in situ. E é importante também associar a imagem, né? Porque às vezes deu in situ na biópsia, mas você acha que ali dentro tem um invasor. Então, é importante, assim, o raciocínio ele ser global. Tem isso também. E uma coisa importante, né, dessa questão, você é in situ, né, aquele grau 3, né, com alto grau, necrose, que tem esses fatores, né, prognósticos já ruins, a chance de ter um foco invasivo é maior também, né? Então, é importante a gente atentar assim, para esses detalhes, porque às vezes vale a pena. E a paciente que faz cirurgia conservadora, com carcinoma in situ, não tem sentido você fazer o sentinela, porque mesmo o sentinela pode levar a lesão, né, de nervos ali, você pode lesar o intercóstio, você pode dar sequela para o paciente. Então, não é uma coisa muito inócua, né, mesmo a biópsia do linfonodo sentinela. Então, a gente deve realmente ter esse cuidado de preservar quando é cirurgia conservadora, né? Evitar fazer, né? Verdade, Carol. Isso é importante para vocês porque a doença in situ, ela não tem invasão. Se ela não tem invasão, ela não tem indicação de você ter cirurgia axilar. Existem 2 situações importantes para você pensar em linfonodo sentinela em carcinoma in situ. Uma é doença multicêntrica, paciente com doença extensa, que vai ter indicação de mastectomia, que é aquilo que a Fernanda falou. Se você vai para uma mastectomia, a biópsia do linfonodo sentinela está bem indicado no caso de diagnóstico in situ, e a chance dela ter uma microinvasão ou um tumor pequeno nessa mastectomia é alta, mas você já fez o sentinela. E no caso de tumor palpável, não sei se você já tiver a oportunidade de ver no ambulatório, em alguns casos nossos, que a gente tem doença palpável, fez biópsia, refez biópsia e só vem doença in situ. Isso é doença in situ? Só in situ? Muito provavelmente não. Então, nesses casos, mesmo você fazendo uma cirurgia conservadora, com doença palpável, com diagnóstico de doença in situ, vale a pena você fazer o linfonodo sentinela. Mas, fora isso, com diagnóstico de doença in situ, evitar a sentinela, aquilo que a Carol falou. Não é isento de complicações, é bem menos do que o esvaziamento axilar, mas existe em torno de 3% de complicações relacionadas com o linfonodo sentinela, ou seja, não é um procedimento isento de complicação. Então, doença in situ, diagnóstico de doença in situ tem que pesar a mão. Thaís, gostei da sua aula, uma aula bacana, mas é uma aula muito extensa, né? Acaba que a abordagem axilar hoje ficou como o prato principal de qualquer evento de mastologia hoje, é sobre abordagem axilar, né? Mas existem uns pontos aí que você precisa ter muito bem, assim, muito bem planejado na sua cabeça para você poder raciocinar, tanto do ponto de vista de planejamento de terapia sistêmica, para você planejar seu tratamento, cirurgia upfront ou cirurgia depois da quimioterapia neoadjuvante, como para você ver como é que você faz essa abordagem depois da quimioterapia, né? Com relação à biópsia do linfonodo sentinela na cirurgia upfront, a gente hoje
tenta racionalizar a cirurgia upfront na tentativa de descalonar a cirurgia axilar, né? E o que nos embasa isso? Foram aqueles estudos que você mostrou para a gente. Com certeza, o B04 é um estudo que, sempre que a gente vai falar de axila, é difícil você não comentar a respeito dele, porque foi o único estudo que ninguém sabe como passou em comissão de ética, mas a gente sabe a história natural da doença na axila, ou seja, o cara não fez nada em axila, não fez cirurgia, não fez radioterapia e simplesmente deixou a doença andar. E o que a gente viu no final, no follow-up de 20 anos que a gente tem do estudo, é que a sobrevida global não mudou em termos de... quando a gente compara os tratamentos de cirurgia, radioterapia ou não fazer nada, né? O que a gente observou é que cerca de 40% dessas pacientes tinham doença na axila e nem por isso evoluíram, menos da metade, em torno de 18% só, evoluiu com doença axilar, que foi retratada, foi submetida à cirurgia, mas não mudou a sobrevida global. Então, isso é que embasou a gente a ser menos agressivo em axila e tentar racionalizar a axila mais como um estadiamento do que um tratamento locorregional, né? Então, aí veio o Z11, que hoje nos deixa tranquilos em uma situação de cirurgia upfront, você preservar essa axila, mesmo que você tenha de 1 a 2 linfonodos comprometidos. Mas é muito importante a gente prestar atenção nos critérios de elegibilidade do estudo. Não extrapolar, tentar não extrapolar. A gente, como a Carol comentou, a Fernanda comentou, é uma população específica do estudo, né? Ou seja, são tumores iniciais, né? Então, a gente extrapolar isso daí para fora, para um tumor T3, para um tumor T4, né? É complicado. Então, a gente tem que tentar ao máximo seguir os critérios de elegibilidade do Z11. Hoje, a gente não tem dado de fazer isso fora desses critérios. O estudo Amaros e o Otoazol, ele veio nos ajudar em pacientes que não têm cirurgia conservadora. Por exemplo, pacientes que foram para mastectomia e você faz a biópsia linfonosentinela, eram tumores iniciais, seja por qual motivo foram para mastectomia, e tiveram aeroaxila clinicamente negativa e tiveram de 1 a 2 linfonodos positivos. E eles compararam radioterapia da axila versus a dissecção axilar. Mesmo assim, população pequena, o Amaros, em torno de 9 a 10% das pacientes só que tinham mastectomia. E o Otoazol em torno de 16, 17%. Então, você vê que é um percentual muito menor. Mas, mesmo assim, hoje a gente usa para os pacientes que entram nesses critérios, que são submetidos à mastectomia. Ou seja, realmente, como você falou, o Amaros e o Otoazol veio para entrar para aquelas pacientes que fogem do critério de inclusão do Z11, que no caso seria a cirurgia conservadora, né? E com relação a... E tem algumas nuances também, né? Por exemplo, a paciente preenche os critérios do Z11, mas veio extravasamento extracapsular, né? Isso é importante. Como você aborda essa paciente? E aí, eu simplesmente não faço nada nessa axila, nem esvazio, nem irradio, né? Eu sei que a gente já conversou sobre isso ano passado, mas é importante a gente frisar, porque isso é dado anatomopatológico. Você não sabe ali na hora, mas depois vem na parafina o extravasamento extracapsular. E aí, eu preciso voltar com essa paciente? Não preciso, né? Isso não é muito bem estabelecido. Então, já tem os trabalhos comentando assim qual é o tamanho, né, do extravasamento extracapsular, até 2 milímetros. A princípio, eles não estão vendo diferença, né, para a axila negativa. Então, a princípio, você não precisaria voltar para esvaziar. Mas são estudos que estão com N pequeno ainda. Então, não dá para a gente ainda, né, extrapolar para isso aí, mas a tendência é essa conservação mesmo, né?
Você vê esse trabalho que a Fernanda colocou, do T4B e tal, você vê que é uma coisa que, assim, você vai ter uma taxa de identificação, ele até comenta no texto que essas taxas de identificação, elas estão muito relacionadas com a experiência também do cirurgião, que com os anos você vai pegando o jeito, né, e você vai tendo uma taxa de identificação melhor, né, tinha todo esse rigor de você usar dois métodos, né, o tecnésio, o azul, agora você vê que vários locais estão publicando seus dados com uma metodologia só de localização, com sucesso. Então, assim, aos poucos, né, essa técnica vai caminhando e você vai conseguindo conservar um pouco mais. A tendência de conservação da axila é uma tendência até para tumores maiores, né, que a gente está vendo aí, T3, né, e tudo. Essa questão do Amaros, né, eu gosto, assim, sempre de ressaltar a diferença com o Z11, porque, assim, aparentemente, a gente não trata a axila no Z11, mas no Amaros a axila é tratada. E tem vários trabalhos que vêm falando de radioterapia axilar. Então, assim, eles estão querendo descalonar a cirurgia, mas eles estão escalonando radioterapia axilar. Então, é importante, assim, a gente ficar atento à metodologia do estudo para ver o que ele vai acrescentar para a gente, né, nesse dia a dia do paciente, né, para a gente não confundir os dados, né. Isso é muito importante, porque, veja bem, o Amaros, o que nos interessa no Amaros é exatamente o que não é contemplado no Z11. Exato. Porque, veja bem, não confundam. O Z11, qual era a radioterapia do Z11? Não tinha campo axilar. Era campos tangentes e opostos na mama e ponto. Então, se você, por exemplo, tem... altos, né? Então, por exemplo, se você tem mastectomia, não era contemplado, às vezes um tumor maior, por exemplo, você faz um protocolo de conservação, mas assim, o Z11, ele tinha uma mediana de 1,8, né? Ele tinha tumores até no máximo 3 centímetros. Aí você já pega um tumor que não é luminal, que já é mais para o lado de um HER2 ou triplo negativo. Às vezes o radioterapeuta, você não precisa voltar para esvaziar, mas às vezes ele vai analisar aquele conjunto e vai botar um campo axilar ali, você vai discutir aquilo. Então, a questão, esse negócio de extravasamento de cápsula, até 2 milímetros é igual não ter extravasamento, é Z11, mais que 2, teoricamente, a gente tem duas opções, ou volta para esvaziar, ou, teoricamente, coloca um campo axilar, mas isso tudo é abstração. Se a gente for olhar lá no critério de inclusão do Amaros, não deve ter esse extravasamento capsular maior que 2. O que a gente sabe é que numa axila virgem de tratamento neoadjuvante, a radioterapia não tem inferioridade em relação ao tratamento cirúrgico. Então, baseado nisso, hoje em dia, num paciente estadiamento clínico 1 e 2, sem tratamento neoadjuvante prévio, a gente praticamente não tem voltado nas axilas, a menos que seja mais que 3 linfonodos positivos. Mas fora isso, do ponto de vista prático, assim, às vezes eu não sei, eu posso querer ser prático e confundo, mas do ponto de vista prático, se volta muito pouco em axila numa paciente com tratamento neoadjuvante. Volta cirurgicamente falando, eu digo, né? Gente, eu abri aqui as características do grupo do Z11 aqui, das pacientes. Tem 16% de triplo negativo. Caramba, que eu não sabia. 16% é 85, eu acho, luminal, não é? Olha aí. Olha, o 75%. Luminal A foram 68%, luminal B em 15%, não, desculpa, luminal B 16%, HER2 não tem nenhum, e triplo negativo tem 16%. Eu não sei se esse aqui foi o primeiro, né, que botou as características dos pacientes, foi a primeira publicação. Mas eu acho que mantém, porque só foi republicando depois assim, segmento. Ele só foi acompanhando, né? Eu acho que eles pararam de incluir.
Pronto. E olha, o tamanho médio do tumor foi 1,7, mas ele variou de 0,4 até 7 centímetros. Teve paciente com 5 e 7 centímetros, um N pequeno, mas teve. Mas é bem pequeno, né? É bem Eu lembro que pequeno. a massa Não, está 80% era até até 2 centímetros. 80% até 2 centímetros. T1, né? Então, assim, gente, o que eles têm feito é deixado, sem fazer radioterapia, sem o campo axilar, um grupo de bom prognóstico mesmo. Fora disso, né? Por exemplo, um HER2 positivo. É de se discutir. Né? Exatamente. Essa questão, assim, por exemplo, eu acho que é importante assim vocês irem pegando os estudos para ver assim os dados dos estudos sobre vida e tudo que são bem interessantes, porque fica bem estabelecido o bom prognóstico dessas pacientes, né? Esse trabalho que a Fernanda colocou do pessoal de Barretos é uma coisa bem interessante, porque eles avaliaram retrospectivamente, mas assim, o que eu não gostei, que eles colocaram na conclusão do abstrato, né? Eles colocaram lá que é válido, é factível você fazer linfonodo sentinela porque você não altera a sobrevida. Só que não tem como eles avaliarem sobrevida nesse tipo de estudo que eles fizeram. O N Então, dele foi de 46 pacientes, cara. Oi? O N dele foi de 46 pacientes. Então, vocês olharam a revisão sistemática? Eles pegaram 7 artigos. T3, mas a patologia veio T2, aí eles foram excluídos, eu acho que acabou nesse número mesmo. Não, o que eu achei mais legal foi a meta-análise, não foi nem assim essa casuística deles, porque realmente eles fizeram a revisão sistemática porque o estudo deles tem muito pouca paciente. Eles ilustraram com a casuística deles e pegaram o que tem de mais na literatura. E tem pouco também. Os trabalhos que mais tem paciente tem 300 pacientes, 320 pacientes. Entendeu? Então, assim, o que acontece? E você vê que as taxas de falso negativo é alta também, né? Que do linfonodo sentinela nesses casos. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Apesar deles terem identificado e tudo mais, né? O que foi bom ali é que todos foram para esvaziamento e você pode verificar, né? Então, não foi todos não. Os que não tinham, o que tinha até só micrometástase, eles não esvaziaram não. Eles não esvaziaram? Eles só esvaziaram quem realmente tinha macrometástase na axila. Nem micro eles esvaziaram. Porque como elas não tinham feito terapia neoadjuvante, eles não esvaziaram, não. Eles não esvaziaram. Pois mas aí quer dizer, eles super extrapolaram, né? Agora, o que eu quero fazer? Eu Você quero falar pegar... que a sobrevida livre de doença nesses pacientes vai ser é pequeno, é seguro fazer, não dá para ele ter essa conclusão. A questão, Carol, entendeu? O tempo foi pequeno. O impacto da abordagem axilar na sobrevida, a cada dia a gente pensa menos nisso. É o que o Mauro estava falando, né? Até pelo B04, pelos outros dados que a gente tem. Tumores pequenos, né? Em tumores pequenos. Porque no B04 também eram tumores pequenos. Isso. A questão não é não fazer nada, né? É confiar que você vai precisar esvaziar se você tiver doença, não é? A questão, assim, a factibilidade do sentinela que eu acho que é a questão do negócio. Agora, o que eu acho que é interessante ainda para a gente ler mais sobre esse assunto é pegar as referências desses artigos de meta-análise, os maiores pelo menos, esses com 300 e tantas pacientes, e ver os critérios de inclusão. Eu acho que é interessante, porque num cenário desse, assim, não que você deva indicar para todo mundo, mas assim, gente, o que eu acho é que hoje em dia a gente tem, assim, muito feeling do paciente que a gente vai perder o controle local. Né? Fala sério. A gente normalmente, aquele paciente que a gente sabe que ele é um potencial de não dar certo com a radioterapia e com a cirurgia, a gente sente aquilo na hora que a gente indica, a hora que a gente opera,
né? Porque são pacientes assim que têm um clearance de pele ruim, os fatores que são relacionados à recidiva precoce e à falta do controle local, a gente, assim, na nossa prática, a gente vê muito com isso. É volume de doença, é volume de doença em pele, é a margem que você consegue dar naquela pele para o tanto que vai ficar. É, assim, você está operando e está saindo aquela secreção do comprometimento linfático ali o tempo todo na cirurgia. Essas aí você entra, você já sabe que, putz, isso aqui eu não vou dar conta disso. Aquela cirurgia mesmo que foi postada lá, que a Angélica fez, eu vi aquela paciente, eu fiquei pensando, meu Deus, que estratégia que eu posso ter para poder livrar essa mulher da mesa, porque a cirurgia não vai ser efetiva nisso aqui. E a gente tem essa ideia. Mas uma coisa que assim me casos... incomoda, você sabe o que é? Por exemplo, na hora, eu entendo tudo isso que você está falando, mas, por exemplo, lá na hora da reunião clínica, outro dia que a gente discutiu uma paciente que era T4B, que foi até paciente do Mauro que a gente operou na segunda. Essa paciente, vamos fazer linfonodo sentinela, não vamos fazer linfonodo sentinela. Enfim, a paciente não teve resposta, decidiram fazer esvaziamento. Mas olha o questionamento do Romualdo lá na visita. Ele falou assim, olha, mas o que você vai acrescentar em termos de tratamento? Se você esvaziar, você não vai acrescentar tratamento, não vai acrescentar sobrevida para o paciente. Sobrevida livre de recorrência eu vou acrescentar, se eu tratar essa axila comprometida dessa paciente. É uma paciente no estadio avançado e eu vou diminuir a recidiva logo regional. Então, como que ele Carol, fala que não... se ela estiver comprometida, a gente não pode deixar macrometástase. Eu penso assim, entendeu? A gente não pode deixar, principalmente depois de tratamento neoadjuvante. Agora, a questão é que tem muita gente que não tem doença axilar. Na verdade, Carol, eu acho que assim, o seu raciocínio... Tem muita gente que não tem. Ela é N0, você opera e vai estar lá, tantos linfonodos todos negativos. Você sabe por quê? Fica parecendo que não adianta fazer cirurgia de axila em tumor avançado. Isso é um pensamento errôneo para o residente, porque o controle local é super importante. A cirurgia mas toda axila N1, N palpável, todo mundo vai operar. O que a gente está discutindo aqui é a paciente que não tem doença na axila, palpável e de exame de imagem. Às vezes ela tem aquela axila gorda, você não palpa, mas ela tem doença lá que está em linfonodo no ultrassom, na mamografia, ela tem doença. Entendeu? Eu entendo o raciocínio da Carol, Fernanda. O que, assim, o nosso feeling é que a gente está dando pouco benefício, mas é um feeling. O que pega é a falta de informação, falta de dado, falta de evidência. Por exemplo, aquela paciente era um T4B que fez quimioterapia neoadjuvante, era axila negativa, ela evoluiu durante a quimioterapia e ela persistiu como T4B pós-químio. Assim, eu tenho pouco dado para te dar certeza que eu não tenho nenhum impacto em sobrevida global, sobrevida livre de doença nesse grupo de pacientes. Se você for pegar o Sentina e o Acozog 1071, 5% das pacientes eram ou T4 ou N2. Então, assim, é uma população extremamente pequena para você dizer que você tem informação, evidência suficiente para esse grupo de pacientes. Meu feeling é que eu posso fazer e isso nada vai mudar, mas eu não tenho evidência. É igual o que a gente hoje vive no linfonodo sentinela pós-quetenel. Ah, não, veio lá uma célula tumoral isolada. Porra, eu vou esvaziar essa axila. O que eu vou dar de benefício para essa paciente? Mas o que eu tenho de evidência para hoje? Para eu justificar não fazer, né? Mas, então, Mauro, o que a gente esses pontos. Por exemplo, eu sinceramente não me sinto confortável, como eu falei lá na reunião, em fazer um BLS numa paciente que é um T4B, principalmente pós-QT. Ela, em cirurgia upfront, eu já não me sentiria tão confortável em uma paciente T4B em fazer um BLS. Não porque eu não acredito, eu acredito que o meu esvaziamento vai mudar essa sobrevida. Não é isso. Eu apenas não tenho evidência suficiente para me deixar tranquilo, né, na minha conduta. E pós-QT, então, é que eu não tenho evidência nenhuma.
né? Assim, é muito pobre assim o que a gente tem, né? O feeling é uma coisa, agora o que a gente tenta botar em prática em nível de evidência, eu acho que é outro, né? Agora, olha só, todos os trabalhos com cirurgia radical e conservadora, né, que avaliaram a sobrevida, que você, por exemplo, colocou nos aplicativos do adjuvante online, o efeito da cirurgia no tratamento do câncer de mama, ele tem um impacto principal de controle da doença, tanto para a sobrevida livre de recorrência, como para a sobrevida global. Por isso que a gente opera as pacientes. Então, a gente sabe disso. E esses estudos foram todos baseados em pacientes que fizeram esvaziamento axilar. Mas então, exatamente, assim, Carol. a gente não sabe exatamente se só o esvaziamento vai influenciar. Mas isso. Uma mulher que está com doença espalhada, que tem doença avançada... Eu não Gente, só tem um detalhe nessa história. De doença a gente atentar para todos os dados da situação. Porque vocês vejam bem, é o que eu estava puxando no raciocínio desde o começo. Não quer dizer que porque tem a doença microscópica que vai ter recidiva axilar. E o sentinela, ele se presta a isso. Se você faz um sentinela, você tira ali 3 linfonodos, a taxa de falso negativo, ela cai muito. Você não identificar é uma coisa. Agora, você identificar, você pegar os linfonodos corados, você examinar, logicamente, se tiver doença ali, você vai esvaziar. Você está entendendo? Então, o negócio é a factibilidade, a representatividade que aquilo tem dentro do cenário. Mas o que eu acho que a falta de evidência de não ter trabalho robusto é porque isso não foi desenhado para isso. Então, mas a gente tem que pegar o que a gente tem de dado, entendeu? Eu vou até rever esses artigos, porque eu quero ver esses com um número maior de casos, para poder ver exatamente como é que foi feito isso. Então, entendeu? Mas eu acho que é isso que a Carol está querendo falar. A gente não sabe o impacto da cirurgia axilar nessas pacientes localmente avançadas, entendeu? O quê? O impacto de não fazer a cirurgia axilar? Por exemplo, você deixar de fazer a cirurgia axilar, qual o impacto nessas pacientes localmente avançadas? Né? Porque nós estamos discutindo localmente avançadas que não têm mais doença axilar clínica e imaginológica. Essa a discussão. A gente está falando de um T4B. T4B mas que não tem doença axilar. Né? Uhum. Mas que não tem doença axilar. Ok, mas do ponto de vista clínico e imaginológico. Entendeu? Uhum. Esse então, ou é doença pequena na axila. Isso foi uma discussão que nós tivemos uma vez, foi lá naquele Breast Cancer Simpósio lá de Goiânia, né, de Pirinópolis, que veio o Silverado, né, aquele cara lá da Califórnia. E ele falava assim, por que eu vou esvaziar uma axila que é clinicamente negativa, porque eu não tenho dado naquele grupo de pacientes, né? Então, por exemplo, nesse caso que a gente está falando, uma paciente que é T3, uma paciente que é T4B, mas que não tem evidência de doença na axila, por que eu não vou esvaziar? Porque, na verdade, os estudos que tratavam doença localmente avançada na mama sempre esvaziavam, e a gente não sabe se o benefício de controle local, loco-regional, é porque esvaziava. Entendeu? Então, ele falava assim, então, por que vocês querem que eu esvazie? Porque eu também posso usar o contrário, eu posso não esvaziar, porque eu também não tenho dado que me prove que vale a pena esvaziar. Entendeu? E é justamente isso que a gente está comentando. Eu acredito muito no sentinela bem feito. Eu acredito muito no sentinela bem feito. Quando você vê aquele azulzão vindo, assim, você tirar aquela amostragem, eu acredito demais no sentinela bem feito. Não é aquela coisa assim, eu acho que eu vi um azulzinho ali. Não. Você não conseguiu identificar, você tem que ser honesto. Não deu, entendeu? Agora, se você faz uma coisa bem feita, porque, gente, uma coisa eu vou falar para vocês. Assim, a morbidade do tratamento cirúrgico da mama, ele é axilar, ele não é a mama, sabe? As nossas pacientes, elas param de fazer faxina, elas param de ganhar dinheiro, elas param de trabalhar porque elas esvaziam a axila, não é porque elas tiram a mama.
Sem dúvida. Isso sem tem um dúvida. impacto na vida dessas mulheres. Por quê? Porque é muito fácil, nós não vamos aposentar, não, mas a senhora vai ser readaptada. Isso é balela, isso é mentira, entendeu? Porque as pessoas, elas passam necessidade porque elas não dão conta de trabalhar mais. Então, assim, e detalhe, se você tiver uma recidiva de uma coisa que tem pouca doença, entendeu? Assim, é uma coisa muito factível que você vai poder voltar ali e vai poder resgatar uma que tenha, talvez, porque, por outro lado, tem um outro lado da moeda. A doença que é muito avançada localmente, a paciente também tem uma chance muito grande de morte de doença sistêmica. E o tratamento local, ele vai perdendo também o impacto em relação a isso. Eu vejo uma paciente de doença inicial, às vezes eu tenho até mais vontade de tratar, de caprichar no tratamento dela ali, do ponto de vista de cura, por exemplo, uma doença in situ, de que a gente sabe que tem radicalidade. um controle, entendeu? Por quê? Porque é altamente curável. Agora, uma paciente que já tem uma doença, que é um T4, que ela ali já tem uma preocupação grande de doença sistêmica. Então, a questão não é não abordar a axila. A gente sabe que vai ter uma taxa enorme de doença axilar. Né? Se a gente inventar de fazer sentinela, a gente vai ter 50%, 60% de chance de ter que esvaziar aquela axila. Né? Vai ter que identificar 3, vai ter que tirar mais. Mas uma coisa é certa, eu acho que pode ser, não tenho dado, não quero fazer nesse momento, eu ainda concordo, eu concordo. Mas que eu acho que é uma tendência e que a gente tem que pensar nisso e às vezes até individualizar, eu acho que é possível. Entendeu? Eu quero ler esses outros artigos aqui da meta-análise para eu ver se tem mais um dado a mais que deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque eu realmente não tive tempo de ir atrás. Mas, assim, eu sinceramente, eu tenho essa impressão, assim, de tempo. Daqui a pouquinho a gente não vai estar esvaziando esses linfonodos positivos aí pós-quetenel. Isso é uma tendência, sim. Eu acho que a gente só precisa dos estudos para ficar tranquilo, para não deixar de tratar adequadamente os pacientes. Axila com célula tumoral isolada pós-quetenel, a gente morre de dó. Se discute, mas é uma tendência. É a tendência, com certeza. Não, e assim, só para dar o feedback, então, essa paciente que a gente operou na segunda tinha linfonodo clinicamente comprometido. A gente esvaziou lá, tinha bastante linfonodo suspeito. Não tinha a mínima chance dessa paciente não ser esvaziada. Você concorda? Se você fizesse um sentinela e ele migrasse, você ia abrir lá, você ia ver aquele pau, você ia esvaziar. Então, assim, a questão é dos casos. Olha, você quer ver uma coisa interessante? Era a gente pegar, por exemplo... que eu sou mais favorável? Eu vejo assim, vamos individualizar um caso. Vamos individualizar uma paciente T4 que teve a resposta completa. A chance de eu ter um linfonodo não comprometido ali é muito maior. Mas, Carol, essa aí eu não tenho dúvida que eu tenho que fazer sentinela. Claro, essa eu não tenho dúvida. Então, entendeu? Essa eu não tenho dúvida. Com dado ou sem dado, isso aí eu não tenho dúvida. Eu estou discutindo a minha dúvida, porque se ela respondeu completa, eu não tenho dúvida. Então, não, eu estou dizendo assim, ela teve uma resposta... Clínica imaginológica completa, aí eu já não tenho dúvida. Então, a gente vai para o linfonodo sentinela. Agora, se pegar um 4B que evoluiu e quer me botar... Essa questão da evolução ficou bem no ar. Ficou bem no ar. Tinha edema de pele na descrição, aí dizia que era T3 não sei aonde, parecia doença estável, o tumor tinha uma diferenciação mucinosa, ficou bem no ar. Eu acho que depende de critérios e acredita no que lê, que a gente tem de consenso, os guidelines estão aí para isso, para nos ajudar a gente tentar direcionar o tratamento. Ninguém é dono da verdade, né? Em todos os sentidos. Mas, para isso, existem os guidelines, os consensos da vida aí, para a gente tentar racionalizar. Individualizar, sempre vai ter paciente que a gente vai ter que individualizar e tentar conversar multidisciplinarmente. Mas existe um certo padrão para isso, né? A gente só não deve extrapolar sempre, né? Fazer condutas evitar estar tomando uma conduta fora de um protocolo adequado e tudo, porque senão você vai aumentar muito a chance de errar.
né? Por exemplo, se você perguntar hoje que a gente tem em termos de protocolo de guideline, T4B está fora para linfonodo sentinela. É para todo mundo? Posso individualizar algum caso? Tenho dúvida alguma? Ok, vamos discutir. Mas o que a gente tem de consenso e de guideline? Não fazer sentinela, entendeu? Mas... E vamos ver as discussões dos congressos, é sempre bom, né? Porque, assim, a tendência, assim, o que a gente observa em relação à axila é que a tendência é realmente, assim, nortear o sentinela ou não pelo status axilar, né? É isso que a gente observa. Então, assim, se tem doença palpável e se tem doença imaginológica, esvaziar. Fora disso, é um estudo de sentinela, né? E hoje, inclusive, ressentinelas, né? A gente tem visto outras coisas que a gente não tem costume, que a gente não teve costume. Mas ressentinelas, às vezes sentinela pós-mastectomia, porque às vezes um paciente fez uma mastectomia e faz uma recidiva, e se ele tiver axila positiva ali ou alguma coisa, vai ser determinante no tratamento adjuvante dele. Sobre algum outro ponto de vista, você tem que voltar naquela axila. Então, assim, a questão tem os norteadores, mas tem muito adendo aí na história, né? É muito complexo, muito cheio de filigranas. É isso. Muito bem, gente. Foi muito boa a discussão. Muito bem, vocês aprendam bastante no congresso e me falam semana que vem tudo que deu. Thaís, Menina! Vou fazer um adendo, te pedir um favor até para passar para o Vinícius com relação a isso. Foi muito bem abordado com relação à cirurgia upfront, mas vocês precisam ter esses trabalhos, principalmente o ACOSOG 1071, o Sentina e o FENAC Trial, para esses avaliações de pacientes pós-QTNEL, tá? Não é simplesmente linfonodo positivo, esvazia, linfonodo negativo, ok, entendeu? Você tem que ver a população dos pacientes, tem que ver o estadiamento desses pacientes, né? Porque vocês vão pegar paciente com N2 que foi para cirurgia, para quimioterapia neoadjuvante e tal, N3. Então, tem que ler direitinho esses artigos para vocês poderem racionalizar nessas pacientes pós-QTNEL, tá? Ok, Thaís? Ok. Eu só tenho que ver, então, esses artigos que eu vi, foi na aula, né? Que você me mandou que eles estavam lá na sua aula. Não, mas eu te mandei, no e-mail dos artigos eu te mandei, tem todos eles. Tem o Sentina, tem o 1071, tem o FENAC. Allianz, né? Beleza, gente. Beleza. Então tá. Gente, vamos descansar. Boa noite. Então, Vou me preparar boa noite. espiritualmente para a testemunha de Jeová amanhã de manhã. Vai dar tudo certo, Mauro, não vai sangrar nada. Eu até marquei a mama dela, é tão pequenininho, vai dar tudo certo. Olha, não vai sangrar nada, mitocôndrias. Testemunha de Jeová e eu, a gente é assim, ó. Só na minha residência foram 4. E tudo avançado. Amanhã, setor com BLS está de boa. Não é? Vai dar tudo certo. A gente às vezes fica com muita coisa, assim, mas no final, se for pensar muito na justiça, médico não faz nada, porque todo momento você pode se ferrar. É verdade. A todo momento você pode se ferrar. Vamos para vocês. Beijo. É luta. Tchau, gente. Beijo. Bom proveito. Tchau.